Você já sentiu mesmo em momentos de aparente calma, um certo peso no coração, uma leve sombra que insiste em pairar sobre a sua alegria? É como se algo sutil, quase imperceptível, estivesse ali, minando aos poucos a leveza dos seus dias. A vida depois dos 70 anos é, para muitos, uma fase de liberdade e sabedoria acumulada, um tempo para colher os frutos de uma jornada longa e rica. Mas, de forma surpreendente, alguns fardos silenciosos, que talvez nem percebemos que carregamos, podem estar secretamente roubando a nossa felicidade, diminuindo o brilho dos nossos olhos e a intensidade dos nossos sorrisos. Esses não são problemas óbvios como doenças graves ou dificuldades financeiras gritantes, mas sim sensações e medos que se aninham discretamente na alma, pesando sem que a gente sequer consiga identificar. É uma realidade dolorosa, porque muitas vezes esses sentimentos se disfarçam de cansaço, de rotina ou de simplesmente ser a idade. Mas eu venho aqui hoje para te contar um segredo. Esses fardos não precisam ser permanentes. Eles podem ser identificados e, mais importante, aliviados. Neste vídeo, vamos desvendar juntos 8 desses fardos silenciosos que podem estar roubando a sua alegria. E o mais importante, vou compartilhar com você como podemos aliviar cada um deles. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode realmente mudar a forma como você enxerga e vive essa fase tão especial da vida. Algo no final vai te surpreender e te dar uma nova perspectiva. Então, vamos começar com o primeiro fardo, talvez um dos mais sutis e perigosos: o peso do silêncio. Muitas vezes, depois de uma certa idade, o círculo social tende a diminuir. Filhos crescem e se mudam, amigos e familiares podem partir, e as atividades que nos conectavam a outras pessoas talvez já não sejam tão acessíveis. O que sobra é um silêncio que, a princípio, pode parecer paz, mas que rapidamente se transforma em solidão. Não estou falando da solidão de quem escolhe estar sozinho para ler um bom livro ou tomar um café em paz. Falo da solidão que aperta o peito, que faz os dias parecerem mais longos e as noites mais frias, que nos impede de compartilhar uma risada, um lamento, uma memória. É o fardo de sentir que não se tem com quem conversar, de que ninguém se importa em saber como foi o seu dia. O impacto disso é profundo. A falta de interação social pode levar à depressão, à perda de interesse nas coisas e até a problemas de saúde física, pois a mente e o corpo estão intrinsecamente ligados. É como uma plantinha que murcha por falta de água e sol, mesmo que haja solo fértil ao seu redor. A tristeza se instala porque a conexão humana é uma necessidade fundamental, em qualquer idade. Para aliviar esse peso, a primeira coisa é reconhecer que ele existe e que não há vergonha alguma em sentir-se solitário. É um sentimento humano. Em seguida, precisamos ser proativos. Que tal começar a frequentar algum centro de convivência para idosos, se houver um perto de você? Muitas cidades oferecem atividades gratuitas, como aulas de dança, artesanato ou até grupos de leitura. Eu conheço a Dona Maria, uma vizinha minha que se sentia muito sozinha depois que o marido se foi. Ela relutou, mas por insistência da filha, começou a ir às aulas de crochê no centro comunitário. Hoje, ela não só fez novas amigas, como também está produzindo peças lindas que vende em feiras de artesanato, e a alegria dela é contagiante. Outra ideia é o voluntariado. Você tem um conhecimento ou habilidade que pode compartilhar. Muitas instituições, como asilos, creches ou até mesmo hospitais, precisam de pessoas que possam doar um pouco do seu tempo para ler para crianças, conversar com outros idosos ou ajudar em tarefas administrativas.
E isso não só preenche o tempo, mas traz um senso de propósito e conexão. E que tal se reconectar com antigos amigos ou parentes? Um telefonema, uma videochamada, um convite para um café na sua casa ou na padaria da esquina. Pequenos gestos podem fazer uma grande diferença. Seguindo para o segundo fardo silencioso, temos a sombra da irrelevância. Esse é um fardo que aparece de mansinho, muitas vezes depois da aposentadoria ou quando os filhos já estão criados e com suas próprias vidas. É a sensação de que não somos mais necessários, de que nosso papel na sociedade, na família, diminuiu drasticamente. Por anos, talvez décadas, você esteve ativo, trabalhando, criando, resolvendo problemas, sendo o pilar de alguém ou de alguma coisa. De repente, essa rotina se quebra e a pergunta, para que eu sirvo agora? Começa a ecoar na mente. O impacto disso é uma perda de identidade e de autoestima. A gente se sente como um móvel antigo, bonito e cheio de histórias, mas que está apenas ali, ocupando espaço. É um fardo pesado porque o ser humano anseia por propósito. Queremos sentir que nossa existência tem significado, que ainda podemos contribuir, que nossa experiência é valiosa. A tristeza surge porque a falta de propósito pode levar à apatia, a sensação de que a vida perdeu o sabor. Para afastar essa sombra, precisamos redesenhar o nosso propósito. Não é sobre voltar a trabalhar de carteira assinada, a menos que você queira muito. É sobre encontrar novas formas de se sentir útil e engajado. Que tal aprender algo novo? Um instrumento musical, uma nova língua, um curso de culinária, jardinagem, pintura? O aprendizado contínuo mantém a mente ativa e nos dá novos desafios e objetivos. O seu cérebro, assim como um músculo, precisa de exercício. Ou talvez, compartilhar a sua sabedoria? Você tem anos de experiência e conhecimento que podem ser um tesouro para as gerações mais jovens. Conte suas histórias, ensine um neto a cozinhar uma receita de família, ofereça-se para ser um mentor para alguém que está começando em uma área que você dominava. Eu penso no Sr. João, que foi um engenheiro por mais de 40 anos. Quando se aposentou, sentiu-se vazio. Mas então, ele começou a dar aulas particulares de matemática para adolescentes que precisavam de ajuda e também passou a organizar encontros para contar histórias de sua vida profissional para jovens empreendedores. Ele se sente renovado, suas histórias são ouro e ele está sempre com a agenda cheia de compromissos que o fazem se sentir vivo e relevante novamente. Lembre-se, o propósito não precisa ser grandioso para ser significativo. Pode ser algo tão simples quanto cuidar de um jardim, escrever suas memórias ou ser o melhor avô ou avó do mundo. E chegamos ao terceiro fardo, o medo do novo. A vida muda em um ritmo alucinante. A tecnologia avança, as formas de se comunicar e de fazer as coisas se transformam. Para quem passou a vida em um mundo mais analógico, essa velocidade pode ser avassaladora e gerar um medo paralisante de não conseguir acompanhar, de ficar para trás. É o fardo de se sentir um peixe fora d'água em um oceano digital, de não saber usar um aplicativo para pedir comida, de não conseguir fazer uma chamada de vídeo para o neto que mora longe, ou até de ter dificuldades com os novos meios de pagamento. O impacto é uma sensação de exclusão e de dependência. A gente se sente incapaz, limitado, e isso afeta a nossa autoconfiança. É um fardo que pesa, porque a modernidade, que deveria facilitar, acaba por afastar, gerando frustração e isolamento. A tristeza vem da percepção de que o mundo segue em frente e você está estacionado, sem as ferramentas para interagir plenamente. Para aliviar o medo do novo, a chave é a curiosidade e a paciência consigo mesmo. Não se exija aprender tudo de uma vez. Comece pequeno.
Peça ajuda a um filho, um neto ou um amigo mais jovem para te ensinar o básico de um smartphone, por exemplo. Aprenda a mandar uma mensagem, a fazer uma ligação de vídeo. O importante é dar o primeiro passo. Existem cursos e oficinas gratuitas para idosos em muitas bibliotecas ou centros comunitários que ensinam a usar computadores e smartphones. Veja o caso da Dona Zilda, que morria de medo de mexer no celular e pedir carros por aplicativo. Ela se sentia insegura e dependente dos filhos. Um dia, a neta dela, com muita paciência, sentou e a ensinou. Hoje, Dona Zilda não só pede seus carros, como também faz compras online e conversa com as irmãs pelo WhatsApp. Ela se sente empoderada, mais livre e segura. Não tenha medo de errar, de perguntar, de recomeçar. Cada pequena vitória é um passo em direção à sua liberdade e à sua felicidade. O novo não precisa ser uma ameaça. Pode ser uma porta para mais conveniência e conexão. Agora que já conversamos sobre o peso do silêncio, a sombra da irrelevância e o medo do novo, vamos mergulhar em outros fardos que, de forma igualmente sorrateira, podem estar roubando a sua alegria. O quarto fardo são as amarras do passado. Com o tempo, é natural que a gente comece a olhar mais para trás, a reviver memórias, a refletir sobre a vida que construímos. E nesse processo, podem surgir arrependimentos, mágoas não resolvidas, culpas antigas ou ressentimentos por coisas que aconteceram lá atrás e que ainda nos prendem. É o fardo de carregar pedras invisíveis nas costas, lembranças de oportunidades perdidas, de palavras não ditas, de desavenças que nunca foram resolvidas com um amigo, um irmão, um cônjuge ou até consigo mesmo. O impacto disso é um constante remoer de pensamentos, uma sensação de incompletude ou de injustiça que rouba a paz interior. A tristeza vem de viver mais no passado do que no presente, permitindo que eventos que já não podem ser mudados continuem a nos atormentar. É um fardo pesado porque nos impede de abraçar plenamente o agora e de desfrutar da beleza do que ainda está por vir. Para aliviar as amarras do passado, o caminho é o perdão. E isso inclui perdoar a si mesmo e perdoar os outros. O perdão não significa esquecer ou concordar com o que aconteceu, mas sim libertar-se da dor e do ressentimento que aquela situação causa. Se possível e se for saudável, tente conversar com as pessoas envolvidas para resolver as pendências. Se não for possível, escreva uma carta para elas, mesmo que nunca a envie, ou para si mesmo, expressando tudo o que sente, para colocar para fora. A Dona Lourdes passou anos amargurada por uma briga com a irmã, que já não estava mais aqui. Ela vivia com um peso no peito. Um dia, conversando com uma amiga, ela decidiu escrever uma carta para a irmã, expressando sua dor, seu arrependimento e seu amor. Ela chorou muito, mas depois queimou a carta e sentiu uma paz que não sentia há décadas. Ela entendeu que o perdão é um presente que a gente dá para a gente mesmo. Aceite que você fez o melhor que podia com o conhecimento e as ferramentas que tinha na época. Foque nas lições aprendidas e nas alegrias vividas. O passado é um mestre, não uma prisão. Vamos para o quinto fardo, a ansiedade invisível da saúde. É muito comum que após os 70, o corpo comece a dar alguns sinais, e pequenas dores, esquecimentos ou mudanças na rotina se tornem mais frequentes. O problema surge quando esses sinais, que muitas vezes são apenas parte do envelhecimento natural, se transformam em uma fonte constante de preocupação e medo. É o fardo de viver com um olhar excessivamente atento a cada sintoma, de buscar na internet cada mínima dor, de imaginar o pior cenário a cada tosse ou fraqueza. É uma ansiedade que se manifesta em insônia, em falta de apetite, ou em uma fixação por exames e consultas médicas,
mesmo quando os resultados mostram que está tudo bem. O impacto é uma exaustão mental e emocional. A gente se sente refém do próprio corpo, perdendo a alegria de viver por antecipar problemas que talvez nunca venham. A tristeza aparece porque a vida se resume a uma vigilância constante, e a mente está sempre projetando doenças e dores, em vez de focar no bem-estar e na gratidão pelo que o corpo ainda pode fazer. É um fardo pesado, porque o medo da doença é muitas vezes pior do que a própria doença. Para aliviar essa ansiedade, é crucial ter um acompanhamento médico regular e confiar nos profissionais de saúde. Faça seus exames de rotina, siga as orientações e, depois disso, tente não se fixar em cada pequena sensação. Acredite no seu corpo e na sua capacidade de recuperação. Foque em hábitos saudáveis que você pode controlar. Uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras e grãos integrais. Beber bastante água, praticar atividades físicas adequadas à sua condição, mesmo que seja uma caminhada leve no quarteirão ou exercícios sentados. E ter uma boa noite de sono. Conheço o Sr. Fernando, que antes dos 70 era um homem cheio de vida, mas depois de um susto com a saúde, passou a viver com medo. Qualquer dorzinha virava um martírio. Ele só se livrou desse fardo quando um médico lhe disse: Sr. Fernando, o senhor está bem. Agora, vá viver. Aprecie a vida que o senhor tem. Ele começou a praticar jardinagem, a cozinhar para os netos. E a mente dele se ocupou com coisas boas, diminuindo o espaço para a ansiedade. A aceitação de que o envelhecimento traz mudanças é importante, mas não precisa ser sinônimo de constante preocupação. Celebre o corpo que te trouxe até aqui e cuide dele com carinho, mas sem neurose. O sexto fardo, muitas vezes sussurrado, é o sussurro da dependência financeira. Mesmo para aqueles que construíram uma vida confortável e têm uma aposentadoria decente, ou que guardaram algum dinheiro, pode surgir um medo silencioso de um dia vir a depender dos filhos ou de outras pessoas. É a preocupação de que os recursos não sejam suficientes para cobrir as necessidades, especialmente com o aumento dos custos de saúde e a expectativa de vida mais longa. É o fardo de se preocupar com o futuro financeiro de uma forma que rouba a tranquilidade do presente, mesmo que a situação atual seja estável. O impacto é uma sensação de vulnerabilidade e de perda de controle sobre a própria vida. A gente se sente como um peso, mesmo que os filhos digam que não se importam. A mente pode criar essa narrativa. A tristeza vem da ideia de perder a autonomia, de ter que pedir favores ou de se privar de coisas que trariam alegria para não gastar demais. É um fardo pesado, porque a segurança financeira é um pilar da dignidade e da paz de espírito. Para aliviar esse sussurro, o primeiro passo é uma organização financeira. Se você ainda não o fez, sente-se com alguém de confiança. Um filho, um neto ou um consultor financeiro e coloque as contas na ponta do lápis. Entenda sua renda, seus gastos e suas economias. Ter clareza sobre a sua situação real pode dissipar muitos medos infundados. Se houver necessidade, converse abertamente com a sua família sobre seus planos e preocupações. Muitas vezes, os filhos querem ajudar e se sentem mais seguros sabendo da situação. Pode-se criar um plano de longo prazo juntos. A dona Regina vivia angustiada, acreditando que seu dinheiro não duraria. Ela se privava de passeios e até de um cafezinho na rua. Depois que o filho sentou com ela e mostrou os extratos, organizou um orçamento simples e a tranquilizou. Ela percebeu que tinha mais do que suficiente. Ela se sentiu liberta para desfrutar da vida, para comprar o que precisava e até para fazer aquela viagem que tanto sonhava. Lembre-se,
O dinheiro serve para nos dar segurança e liberdade, não para nos prender em preocupações. Viva com inteligência, mas também com a liberdade que seus recursos podem proporcionar. O sétimo fardo é a luta silenciosa pela autonomia. À medida que envelhecemos, algumas capacidades físicas podem diminuir. Coisas que antes fazíamos com facilidade, levantar de uma cadeira, subir escadas, carregar sacolas, dirigir, podem se tornar mais difíceis ou até impossíveis. Esse fardo surge da frustração de depender de outras pessoas para tarefas diárias, da sensação de perder a independência, de ter que pedir ajuda para algo que sempre fizemos sozinhos. É o fardo de sentir o corpo limitando a mente, de ver a dignidade ameaçada pela necessidade de auxílio. O impacto é uma perda da autoconfiança e uma sensação de aprisionamento. A gente se sente menos capaz, menos senhor de si. A tristeza vem da nostalgia de uma liberdade que parece estar se esvaindo e da vergonha de precisar de auxílio. É um fardo pesado porque a autonomia é profundamente ligada à nossa identidade e ao nosso senso de valor. Para aliviar essa luta, a primeira coisa é a aceitação. Entenda que é natural que o corpo mude e que pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Peça ajuda quando precisar, sem culpa. Em vez de se focar no que você não pode mais fazer, concentre-se no que você ainda pode fazer e no que pode ser adaptado. Pequenas adaptações em casa, como barras de apoio no banheiro, rampas ou objetos mais fáceis de manusear, podem fazer uma grande diferença. A fisioterapia, mesmo para manutenção, pode ajudar a preservar a mobilidade e a força por mais tempo. O seu Geraldo, que sempre foi muito ativo, sentiu muito quando precisou usar uma bengala e depois de ajuda para algumas tarefas. Ele se sentia inútil. Mas, com o apoio da família, ele aprendeu a adaptar sua casa e a aceitar a ajuda com gratidão. Ele descobriu que, embora não pudesse mais fazer tudo, ainda podia se dedicar à sua paixão por plantas, cultivando um jardim suspenso onde podia cuidar de suas flores sem precisar se abaixar. Ele entendeu que a autonomia não é sobre não precisar de ninguém, mas sobre manter o controle da sua vida da melhor forma possível, mesmo com apoio. E chegamos ao oitavo e último fardo silencioso, o espelho da perfeição. Este fardo é a tendência de se comparar com os outros ou com uma versão idealizada de si mesmo no passado. Vemos fotos antigas ou encontramos amigos que parecem estar melhor, mais ativos, mais jovens, e isso gera uma sensação de inadequação ou de frustração. É o fardo de não se sentir bom o suficiente, de achar que deveria estar fazendo mais, sendo mais feliz, mais saudável, mais bonito, como se houvesse um padrão de como se deve envelhecer. O impacto é uma insatisfação constante e uma perda da alegria pelas conquistas e belezas do presente. A gente se sente em desvantagem, como se a nossa vida não estivesse à altura do que deveria ser. A tristeza surge porque essa comparação nos impede de apreciar a nossa própria jornada, as nossas próprias vitórias e as peculiaridades que nos tornam únicos. É um fardo pesado porque a comparação é a ladra da alegria. Para aliviar o espelho da perfeição, o segredo é a autocompaixão e a gratidão. Pare de se comparar. A sua jornada é única, e cada pessoa tem seus próprios desafios e suas próprias alegrias. Celebre suas pequenas vitórias, suas paixões, suas memórias preciosas. Olhe para o espelho e veja não apenas as rugas, mas a história, a sabedoria, a força que te trouxe até aqui. Agradeça pelas manhãs que você acorda, pelo alimento que tem, pelo sol que brilha. A dona Beatriz, que sempre foi muito vaidosa, começou a se sentir mal ao ver fotos de quando era jovem
e ao se comparar com vizinhas que ainda faziam caminhadas longas. Ela vivia triste com a própria imagem. Um dia, a neta dela, ao vê-la cabisbaixa, disse: Vó, a senhora tem os olhos mais brilhantes que eu conheço e o sorriso mais acolhedor. Isso nenhuma ruga tira. Dona Beatriz se emocionou e entendeu que a verdadeira beleza e felicidade vem de dentro, da aceitação e do amor por si mesma, com todas as suas marcas de vida. Permita-se ser quem você é agora, com suas limitações e suas grandezas. A perfeição não existe, mas a autenticidade e a alegria sim. Então, meus queridos amigos, chegamos ao final da nossa conversa sobre esses 8 fardos silenciosos que podem estar roubando a sua felicidade depois dos 70. Relembramos o peso da solidão, a sombra da irrelevância, o medo do novo, as amarras do passado, a ansiedade invisível da saúde, o sussurro da dependência financeira, a luta silenciosa pela autonomia e o espelho da perfeição. Mas, mais importante do que identificá-los, é saber que você não está sozinho nessa jornada e que existem caminhos para aliviar cada um deles. Lembre-se, pequenas mudanças, pequenos passos, podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde, na sua paz de espírito e na sua felicidade. Não subestime o poder de uma conversa, de um novo hobby, de um perdão ou de um simples ato de gratidão. A felicidade não é um destino, mas uma jornada contínua, e cada fase da vida tem suas próprias cores e desafios. Essa fase que você está vivendo agora é uma época de ouro, um tempo de sabedoria e de liberdade para ser quem você realmente quer ser. Não deixe que esses fardos silenciosos obscureçam o brilho da sua experiência. Você tem o poder de escolher a alegria, de buscar a conexão, de encontrar novo propósito, de aceitar as mudanças e de viver com gratidão. Eu adoraria saber a sua opinião. Qual desses fardos ressoou mais com você? Você já sentiu algum deles? Quais estratégias você usa para manter a sua alegria e leveza? Compartilhe suas experiências e pensamentos nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar e ajudar muitas outras pessoas que estão passando pelo mesmo. E se este vídeo trouxe alguma luz para o seu dia, por favor, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal para mais conteúdos que buscam trazer leveza e inspiração para a sua vida. Juntos, podemos construir uma comunidade de apoio e de sabedoria. A sua idade é a sua maior riqueza, e cada dia é uma nova oportunidade para viver plenamente. Viva a sua melhor vida em cada idade, com todo o brilho e a felicidade que você merece.